Gente, esse cabo me chamou de herege, ó. Vocês acreditam nisso, ó? Olha só o que é que ele falou de mim. Descoberta de um herege, ele consegue discernir entre o verdadeiro e o falso profeta pelo critério de falar línguas ou não? Sim, meu irmão, é possível que um herege consiga discernir. A internet todinha conseguiu discernir que o menino Miguel, né, não era o original, justamente por causa dessas línguas. Tô certo ou tô errado? O menino assistiu tanto DVD de vários pregadores famosos que acabou assimilando todas as línguas que eles falavam. Ai, é dom, foi dom. Não, apenas decorou. E foi taxado como, né, não original, justamente por causa disso, né? Quem sou eu para dizer quem sou eu? A internet toda tá falando disso e o menino virou membro. Justamente por causa de quê? Porque o menino não se conteve e escandalizou, meu amigo. Vocês escandalizam e nós que pagamos para nós que é ruim. Vocês ficam escandalizando aí, nós que é ruim. Cris vergonha, tá? Eita, peste. Eu não sei nem discernir, tu é doido. Caraca, aí insultou minha inteligência, né, meu irmão? Aí insultou minha inteligência. Tu entra numa live de um caba. O caba ignora as instruções de Paulo, que diz o seguinte: se não houver intérprete, fica calado falando consigo mesmo. Paulo que falou, se não houver intérprete, o caba tem que ficar calado. Tu entra numa live de uma pessoa que ignora totalmente essas instruções de Paulo, né? Ah, e a pessoa tá falando em língua para edificar a si mesmo. Edificar a si mesmo. Quem edifica é a palavra, não é a língua estranha não, tá? Ah, vai estar escrito que a línguas edifica. Quando existe duas vertentes de uma mesma história, a gente tem que eliminar uma. Entendeu? A mais verdadeira possível, né? Como Jesus, o próprio Jesus falou que o que edifica é a palavra, nós temos que ficar com a vertente palavra que edifica, né? E como não está escrito na Bíblia a forma que essa língua edifica, a gente tem que eliminar essa vertente. A gente tem que eliminar essa vertente porque não tem nenhum detalhe. Se tivesse bem detalhado como é que edifica, aí nós tínhamos que ficar com essa vertente. Então fica como se fosse um texto nulo, sabe? Fica como se fosse um texto... eu não sei, alguém explica por aí. Você vê o pregador iniciando propósitos com fins lucrativos. Eu quero 10 pessoas aqui. Aí você escuta o pregador dizendo: eu quero 10 pessoas para entrar nesse propósito aqui, né? Eu quero 10 pessoas, né? Já com o propósito de farmar dinheiro. Tu já sacou, não? O evangelho primeiro que não é dinheiro, né? Jesus mesmo falou que o evangelho não é dinheiro. Eu que não tenho o dom de discernir, né? Tu vê o pregador falando, pedindo dinheiro para arrecadar, entra numa live abrindo para arrecadar. Eu vou dizer o quê? É eu que tô errado? Resumindo, a gente consegue saber a diferença entre o verdadeiro e o falso pelas atitudes, meu irmão. Vamos supor agora que a moça tava traduzindo, né? A quantidade de labachai que ela falou, se a gente fosse traduzir, era para ter uma palavra em português que se repetisse várias vezes do mesmo jeito que aquele equivalente ao labachai que ela falou. Correto comigo? Não houve isso na hora da tradução. Então realmente aquela língua não estava traduzindo. Já que não estava traduzindo, teria que aceitar o preceito de Paulo, né? O que Paulo falou: fica calado. Mas continuou falando. Não serve a Deus, não conhece as escrituras, não sabe o que é teologia, sequer sabe fazer a diferença entre Jesus e Genésio, mas consegue discernir entre o verdadeiro e o falso profeta, baseado no que fala e o que deixa de falar em línguas. Primeiro que nem você também serve, porque tá falando coisa que nem você mesmo tá entendendo. Segundo, né? Não precisa de conhecer as escrituras se você já conhece o caráter de Deus, entendeu? Deus é bondoso, misericordioso, justo, honesto e jamais tenta passar a perna em ninguém e gosta de estar enganando ninguém, né? Se a gente conhece o caráter de Deus, não tem nem necessidade de conhecer as escrituras. Ah, você não sabe nem o que é teologia, você esquece essa teologia todinha, ainda continua no erro. Ah, mas você não sabe qual é a diferença de Jesus e Genésio. Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Espírito Santo e vice-versa, porque ambos são uns e eles não duelam com seu caráter. Do começo ao fim, eles são a mesma pessoa e não muda. Ah, qual a diferença de Jesus e Genésio? É o G no gato J. Deus não dá dom de discernimento a herege e incrédulo, portanto você não sabe de nada sobre a fé protestante e pentecostal. E falou certo mesmo. Deus não dá dom a incrédulo nem a herege, não. Ele dá o dom a quem ele quer. Entendeu? E pelo jeito não deu dom a vocês, não. Porque você analisou meu vídeo e não conseguiu entender. É porque não tem discernimento nenhum.
Esse seu menosprezo, escárnio, opinião pelos dons de Deus para nós cristãos, em nada é a mesma coisa. Primeiro que o tema central do meu vídeo não foi falar em línguas, não foi também menosprezar dom. O cara que não consegue fazer uma análise contextual de um vídeo, como é que vai conseguir entender o que está escrito numa Bíblia? Você, bebê, como é que você vai conseguir entender se não sabe nem analisar o contexto de um vídeo? Me diga você, como? Quer continuar com o escárnio do dom de línguas? Faz um curso com Alabashai. Quando o homem ignora a instrução de Paulo que diz: se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo. Se o homem ignora isso e continua falando em línguas, ele já não está mais no espírito, ele está na carne, porque fruto do espírito é domínio próprio, tá? Fruto do espírito é domínio próprio. E se ele continua falando em línguas é porque ele está fazendo um negócio chamado exibicionismo. Ele está se exibindo para as outras pessoas, para que elas vejam que ele ou ela é um homem ou mulher de Deus. Então ali é só a carne que está imperando. Não sou eu que está dizendo. Procure nas escrituras. Eu não leio, não vou conseguir explicar para você.